Hoje eu não vim falar sobre criar filhos. Hoje eu vim falar sobre servir os filhos. A maternidade não é só sobre corrigir, sobre orientar, sobre ensinar. É sobre servir também. E quando a gente para servir, nós não estamos sendo diminuídas, ignoradas ou algo do tipo. Nós estamos, na verdade, sendo moldadas enquanto mães e chamadas pelo nosso Pai para justamente servi-lo através da nossa maternidade. Quando eu falo de servir, eu não estou falando para que a gente saia de um nível, materno para descer a níveis dos filhos. Quando eu digo de nível, eu não me refiro a estar tão alto ao ponto de estar distante deles, mas eu quero me referir ao respeito que eles têm por nós, a quem somos, né? Então, fé para servir os filhos, mas na realidade, o ponto daqui é a fé para servir o Senhor enquanto nos doamos na nossa maternidade para servir os nossos filhos. Servir, em algum contexto, dá um entendimento de que você está sobre uma direção, sobre orientações, hierarquicamente, de fato é. Só que quando essa expressão fé para servir filhos veio ao meu coração, do Espírito Santo de Deus para mim, foi justamente me guiando a entender que eu não estou fazendo o que os meus filhos querem, porque servir denota ordens, mas exige de nós, mães, maturidade para entender que estamos servindo a Deus com a nossa maternidade. Ele nos chama todos os dias para algo mais profundo em sua presença. E nós, mães, eu costumo pensar, lembrar e dizer que nós não temos 5 minutos de devocional. Nós temos uma vida devocional. Os olhos cansados da demanda de um dia como esse. A casa está em silêncio, eu estou aqui no meu quarto. E o Espírito Santo de Deus me lembrou essa reflexão que falou muito ao meu coração. Eu queria compartilhar com você justamente esse ponto. A que nível a gente está disponível para servir. É maravilhoso lembrar o quanto a gente é útil na casa do Senhor, né? O quanto a gente pode servir lá e o quanto somos útil fazendo um feito para Deus lá na casa do Senhor. Mas para ensinar, para corrigir, para orientar, para servir, é um ato de devoção a Deus, né? E quando nós paramos para ter fé diante disso, não é apenas sobre ações externas. Nós estamos nos doando como vida. E a palavra de Deus diz que nós somos espírito, nós temos uma alma e um corpo. Nós não somos primeiramente isso aqui. Nós somos de fato primeiro espírito. E como espírito, mesmo fazendo coisas carnais como limpar a bunda de um bebê, como alimentar os filhos e levá-los à escola, como acordar e escovar os dentes das crianças, isso é naturalmente falando normal, natural. Só que por trás dessa vida, Deus não chamou mães para viver vidas naturais. Deus nos chamou para viver sobrenatural no natural. Tem instruções que Deus dá no nosso coração e às vezes a mesma palavra Ele dá novas vertentes para a gente entender e experimentar daquilo. E Ele nesse momento está falando justamente ao meu coração. Eu sei que em nome de Jesus Ele está direcionando para você algumas coisas aí. Fé para servir. O nosso feito não é em vão. Mas antes de ler esse texto sobre o nosso feito, eu quero deixar para a tua meditação, para você entender um pouquinho mais. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 diz, 6 e 7. Mas vamos para o 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Que palavras? Ensina-as com perseverança, ou seja, insista nisso. Perseverança a seus filhos. E como eu posso fazer? A gente pode fazer esse tipo de pergunta, né? E como eu posso fazer para ensinar com perseverança? Sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar.
Existe um ritmo que eu ensino ao meu filho. Eu tenho 2 filhos, uma menininha vai completar 1 ano e um rapazinho de 3 anos. Eu tenho um ritmo para ensinar ao meu filho de 3 anos que eu não tenho ainda para minha filha, porque ela não tem a percepção ainda que o meu filho de 3 anos tem. Mas a forma em que eu ensino a palavra de Deus e o que ele é na palavra de Deus e para este mundo que precisa ouvir Jesus através da vida do meu filho e vai, coisas que eu ensino baseado nisso aqui, que eu vim me dar conta, o Espírito Santo de Deus veio me dizer justamente que era de acordo com esse versículo que estava acontecendo. E ontem ele demorou um pouco mais para dormir e ele não parava de repetir uma das frases que eu converso com ele e pergunto para ele. Quando a gente fala palavras para os nossos filhos, nós estamos programando um subconsciente. O consciente já está consciente, mas o subconsciente ele grava coisas. E enquanto ele grava coisas, enraizar na cabeça das crianças o que elas são, não são apenas frasezinhas. Se você parar de olhar mais para o natural, entender mais, querer mergulhar mais, de fato no espiritual, você vai entender de que nós estamos todos os dias com coisas naturais, forjando coisas espirituais nos nossos filhos. Seja o tom da voz, seja a forma de lidar, seja o servir para educar, seja o servir para qualquer ensinamento, qualquer coisa que a gente passe, a gente está ensinando. E essa doação em servir, que no dia a dia a gente não bota como nome servir, mas de fato é um serviço para Deus. Sabe que quando a gente está inclinado na casa do Senhor a fazer serviços para Ele, para a obra dele, sabe, a gente lembra muito de... Eu vou ler aqui com você, separei esse versículo, que foi justamente o que o Espírito Santo de Deus botou no meu coração e eu quero compartilhar com você. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Deus não nos chamou apenas para cumprir um ID fora da nossa casa. É maravilhoso poder ultrapassar as fronteiras, as 4 paredes da nossa casa e entrar nesse servir fora, né? Mas o Espírito Santo de Deus nos chama todos os dias a servir dentro de casa, porque de fato tudo que nós fazemos é para o Senhor. E entender que nós estamos disponíveis para servir ao Senhor através da nossa maternidade é justamente se inclinar para entender: eu não estou fazendo algo natural. Claro que humanamente sim, mas quando você entende naquela conexão com o Espírito Santo de Deus, que é o teu Pai, que você para e entende: caramba, o que eu estou fazendo é sobrenatural. É para um Deus, para um Espírito Santo. Nós somos Espírito e nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, se é de Espírito para Espírito, nós estamos fazendo coisas espirituais todos os dias. Isso sem misticismo, sem... Não. Justamente alinhado com o que Ele quer. Nós não somos seres terrenos, estamos aqui. Mas nós somos seres celestiais. A Bíblia diz que estamos à direita de Deus, assentados nas regiões celestiais. Se isso te alegra, minha amiga, pode jubilar. Você está fazendo todos os dias coisas fora do natural, que humanamente estamos vendo como natural, mas que é totalmente sobrenatural. O resultado é sobrenatural. Quando a gente está ensinando ao nosso filho que ele não pode mexer numa tomada. Vou usar o exemplo de tomada, que todo mundo passa por esse momento. Todo mundo passa por esse momento da maternidade. Tirar um menino da tomada, o menino agarrado na tomada, e a gente querendo tirar o menino da tomada, o menino querendo ir, o menino... Até que ele entenda, você vai... Às vezes a gente até diz: meu Deus, quantas vezes eu vou ter que falar contigo? Já passou por esse momento, amiga? Aleluia. Eu tô passando pela segunda vez.
Tem coisas que o meu pequeno de 3 anos eu ainda continuo dizendo e repetindo, porque a convicção vem da repetição. E a palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 6 e versículo 7, a primeira frase desse versículo é muito interessante: ensinas com perseverança seus filhos. Sabe, ensinar e não parar. Às vezes você usa essa expressão dentro da sua casa, mas eu não tenho paciência, é impossível. Se você nasceu de novo, você tem paciência. A questão é, a gente pode desenvolver mais, né? Buscando justamente produzir mais frutos do Espírito, que é só através da palavra de Deus, tempo de comunhão com o Espírito Santo, constante orações em outras línguas, meditação da palavra de Deus, obedecendo e praticando. É assim que a gente vai sendo guiada para servir aos nossos filhos através da nossa maternidade. Se você parou para notar, desculpa, o tema desse assunto aqui, dessa nossa reflexão, não foi tão voltado para falar dos filhos, assim, o servir para filhos. Nós estamos fazendo com algumas pessoas, né? São os nossos filhos. Estamos fazendo através da nossa vida para alguém. Mas a adoração nesse momento do servir é para Deus. Quando a gente entende que o que a gente está fazendo, limpando bunda de neném, lavando o neném, cuidando, levando para a escola, orientando, dizendo que é certo e que é errado, falando palavras corretas, abençoando a vida deles, tudo para o Senhor. Então, por isso, esse tema veio tão forte no meu coração, fé para servir os filhos. São assuntos externos, que todo mundo está vendo, mas que causam um resultado interno no nosso espírito. Deus, ele sabe para quem direcionou essa palavra. E foi específico para você, para esse tempo, para agora. Todas as horas que você for pensar, poxa, eu estou fazendo para Deus, tem alguém recebendo essa adoração. Porque a maternidade é cheia de adoração para Deus. Lavamos prato, limpamos a casa, cuidando das crianças, organizamos uma coisa aqui, precisamos sair para uma coisa. Tudo é. Deus não chamou mulheres para cansar elas com uma rotina e não ter algo profundo nisso. Guarde seu coração essa informação. Talvez você não tenha entendido ainda. No seu espírito não tenha andado os olhos do seu entendimento talvez não abriram. Mas eu creio que em nome de Jesus, a partir desse momento, ele está sendo aberto. Que justamente esse ponto, Deus não te chamou para essa sobrecarga, essa demanda alta, que é o início da nossa maternidade, né? Quem tem menino novo já sabe do que eu estou falando, eu já passei por essa fase. Mas Deus te chamou para algo que naturalmente as pessoas têm muito ao que dizer sobre maternidade, né? E respeitando tudo isso, mas o ponto que a gente precisa se aprofundar, que esses dias o Espírito Santo de Deus tem me lembrado e me fez transbordar para a tua vida. As coisas espirituais são mais importantes. É o servir, a consciência que agora você tem. Você que chegou até aqui, nesse vídeo. É a consciência de que você está fazendo algo para Deus. É aquela coisa sólida que você está pisando a partir de agora, sabendo, eu estou fazendo algo, adorando a Deus. Eu estou fazendo algo com alguém, mas eu estou adorando a Deus. Eu estou prestando um culto a Deus diariamente. Quando você perceber isso e fizer da sua vida um altar devoto a Deus, você vai entender que não é 5 minutos. Mas que bom que essa palavra tocou no teu coração. E eu quero lembrar novamente 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Gosto muito desse versículo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Olha o que ele diz agora. E que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês bem sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Para você, mãezinha, o teu feito não é em vão, o nosso feito não é em vão. Ele nos chamou para algo específico e para esse algo específico ele coloca ferramentas na nossa mão.
E a fé que a gente deposita na certeza, na vibração correta, justamente sabendo que a gente está entregando algo a Deus através dessa demanda do dia a dia, é a consciência que agora chegou de que eu não estou regida por coisas naturais. Eu estou fazendo, mas a regência do que eu estou fazendo, o inclinar, o servir que eu estou fazendo, é totalmente disponível para Deus. Isso muda até a forma que a gente fala com os nossos filhos. Se você chegou até aqui e quiser compartilhar uma experiência sua aqui nos comentários para ajudar outras mães, fica livre, fica tranquila. Pode colocar aqui para abençoar mais vidas. Aqui é um espaço tranquilo para a gente conversar mesmo. E que essa palavra fique guardada na tábua do teu coração. Fé para servir aos nossos filhos. Cheiro no coração. Que você seja moldada. Se disponibilize para servir mais e mais ao nosso Pai. Cheiro. Oi, maravilhosa. Vamos conversar um pouquinho? E hoje, para transbordar na tua vida, o tema é fé para servir aos filhos. Se você é mãe e quer receber mais de Deus,